Os irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero agradecer a Deus pelas vitórias que Deus tem me dado, por estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus de Romanos, capítulo 10, versículo 8 em diante, que você vai ver uma referência em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. Diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Você vai ver uma referência em Mateus 10, 32. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Você vai ver uma referência em Isaías 28, 16. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Você vai ver uma referência em Isaías 52, 7. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías 53, 1. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois, por toda a terra saiu a voz deles. Salmos 19, 4. E as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Deuteronômio 32, 22. Com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Isaías 65, 1. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Isaías capítulo 65, versículo 2. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui, que a sua fé só pode ser pela Bíblia, através da Bíblia. A Bíblia é o estatuto de Deus, o mandamento de Deus, é a Constituição de Deus. Assim como cada país tem a sua Constituição, tem seu Código Penal, seu Código Civil, que define as regras da sociedade. Qualquer pessoa que transgredir qualquer regra daquela que está escrita na lei, ela se torna uma pessoa fora da lei.
A mesma coisa aqui com a palavra de Deus. Se você não exercitar a sua fé, exercer a sua fé de acordo com a Bíblia, você está fora da lei. Você está agindo contra Deus e contra você mesmo. E aqui é muito interessante porque Jesus diz assim, versículo 19, mas digo, porventura Israel não soube? Essas pessoas do mundo aí não estão sabendo? Não estão ouvindo a Bíblia? Não têm uma Bíblia na mão? Principalmente nas religiões, nas igrejas. As igrejas cristãs no mundo inteiro, a fé deles baseiam na Bíblia. Eles dizem que a Bíblia é um livro sagrado, que toda a estrutura dessa religião é de acordo com a Bíblia. E por que andam contra a Bíblia? Deus diz claramente aqui que aquele que crê de verdade não será confundido, porque ele vai crer na Bíblia. A fé dele vai ser por ouvir a palavra de Deus. Aquele que a fé dele vem da religião, aquele que a fé dele vem do homem, de admirar pastores, mestres, padres, sacerdotes, a fé dele vai ser uma fé ilusória, uma fé falsa. Porque a fé só pode vir pela Bíblia. E aí nós temos 4 categorias de pessoas na terra, que é o ateu, que é uma pessoa tola, infeliz, que é um escravo da engrenagem da sociedade e acredita que ele não é nada. Ele acredita que ele não é nada, porque ele vai morrer e vai acabar, nem lembrado vai ser. Então ele é uma pessoa infeliz, vai viver uma vidinha aí, o quê? 80 anos? O que se aproveita da vida mesmo é até uns 50 anos, né? Você viver 60, 70, 80, 90, você está sobrevivendo, não é vivendo, você está sobrevivendo. Você está lutando contra o seu corpo ali, contra a sua fraqueza, não é? Mas o ateu vai viver apenas 80, 90 anos e vai morrer e acabou? Que inteligência é essa? Aí você tem o espírita que é dedicado à sua crença, que se esforça pela sua crença, né? Porque quando fala espírita, são vários ramos: macumba, candomblé, espiritismo de toda sorte, hinduísmo, xantonismo, budismo. Isso tudo são religiões espíritas. E são dedicados, fazem sacrifícios, entendeu? Dedicam mesmo a sua vida, o seu tempo, a uma mentira, a uma ilusão. Nem os livros deles, as teorias deles, fundamentam a sua ilusão. Muitos até usam a Bíblia nas suas igrejas. No entanto, o que o Espiritismo prega? Uma coisa que não serve para o ser humano, não serve para você. Diz que você está aqui para evoluir, que quando você está encarnado aqui, você era outra pessoa, você era o João, agora você é o José, mas agora, José, quando você morrer, você vai ser o Pedro.
Só que o José não lembra quem era o João. E o Pedro não lembrará quem é o José. Ora, eu sou o José. Se eu não lembro quem era o João, e quando eu for o Pedro não vou lembrar quem sou eu morri. Porque o que me faz vivo é o que eu sou. Eu vou deixar de ser o que eu sou? Então é uma tolice acreditar numa mentira dessa. E aí nós temos o religioso. O religioso, ele tem a Bíblia, ele tem o Alcorão, ele tem o Pentateuco, mas o religioso, ele só acredita no homem. Ele não acredita na Bíblia, ele não acredita na sua própria consciência, porque nos tempos modernos hoje, Deus já escreveu no seu coração a palavra dele. Por isso que as pessoas são educadas aí, porque se não fosse ainda, o homem já tinha exterminado o próprio homem. Século 21 ainda estão fazendo guerra, com todo o conforto que Deus dá, com toda a beleza que há na terra, ainda estão matando as pessoas por poder, por mais dinheiro, não se satisfazem com dinheiro, querem mais dinheiro. E o religioso, apesar da consciência dele, apesar da lógica, apesar da matemática, apesar da Bíblia que está na mão dele dizer qual o caminho que ele tem que andar, ele não anda por esse caminho. Por isso que diz aqui no versículo 21, mas todo dia estendia as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Rebelde porque não aceita a Bíblia. Contradizente porque ele contradiz a Bíblia o tempo todo. Ele faz do jeito que ele quer, do jeito que a religião manda, do jeito que a religião incentiva. Só que não cabe mais, nesses tempos modernos, você dizer que está fazendo isso por falta de conhecimento. Por isso que lá no livro de Deuteronômio capítulo 30 já deixa claro isso. Como está dizendo aqui, a palavra está junto de ti, você tem a Bíblia na sua mão, na sua língua. Entendeu, irmãos? E tem o quarto tipo de pessoa, que é a pessoa que baseia a fé dela na Bíblia Sagrada, nos 66 livros da Bíblia. Amém? Estamos lendo o livro de Lucas, no capítulo 20. Você vai ver uma referência lá em Mateus 21, 23 a 27, Marcos, capítulo 11, versículo 27 ao 33. Diz a palavra do Senhor assim: e aconteceu num daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe dizendo: dize-nos com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Irmãos, uma coisa importante que no versículo 1, diz a Bíblia aqui que Jesus ensinava. O que ele ensinava?
o Evangelho, ensinava a palavra de Deus, a Bíblia. E outra coisa interessante aqui, que ele fala sobre o batismo de João. Será que o batismo de João era do céu? A Bíblia deixa claro no texto e contexto que era uma ordenança feita por Deus. É uma ordenança feita por Deus. Mas o que acontece? Essas pessoas, apesar de religiosas, de serem fiéis à religião ao ponto de matar os outros, em nome da religião, elas não aceitavam o que a palavra de Deus dizia. Versículo 9: começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. Irmãos, aqui na palavra vinha, vocês vão ver uma referência lá em Isaías, capítulo 5, versículo 7. Muito importante, porque aqui está falando sobre o reino de Deus. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que eles dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, Jesus. Louvado seja Deus. Talvez vendo, seja respeitado. Mas vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita a cabeça da esquina. Irmãos, essa palavra é muito profunda, é muito importante. Você vai ver uma referência lá em Salmos 118, 22, Lucas 4, 17, Lucas 18, 31, Lucas 24, 44, Atos capítulo 4, versículo 11, Efésios capítulo 2, versículo 20, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. E é muito importante esse contexto. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Você vai ver uma referência desse versículo lá em Isaías, capítulo 8, versículo 14 e 15, Daniel, capítulo 2, versículo 34 e 35, versículo 44 e versículo 45. Romanos, capítulo 9, versículo 32 e 33, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E observando, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. Você vai ver uma referência em Mateus 22, 15 a 33, Marcos capítulo 12, do 13 ao 27. Irmãos, nós estamos falando aqui da época de Jesus. Hoje continua do mesmo jeito. Olha aqui, eles mandaram
espias que se fingissem justos. É o que a gente mais vê hoje na alta sociedade, na alta política, pessoas fingindo que são boas, fingindo que são democratas, fingindo que estão preocupadas com o pobre, com o povo. Em época de eleições estão sempre com o nome do pobre na boca, né? Mas estão pensando apenas em si mesmos. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e realmente e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Você vai ver uma referência a João 3:2, João 8:32, Deuteronômio capítulo 1, versículo 17, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, Malaquias capítulo 2, versículo 9, Mateus capítulo 22, versículo 16, Atos capítulo 13, versículo 10. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Você vai ver uma referência em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E tomou-a o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou-a o terceiro, igualmente também os 7, e morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Irmãos, é muito importante o que Jesus está falando aqui, porque as igrejas aí que pregam a terra, elas estão dizendo que basta você ter a carteirinha da igreja que você vai para o céu. Jesus está dizendo aqui: os que forem havidos por dignos. É conforme Deus quer, conforme a palavra de Deus. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, muito importante em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 em diante, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, Gálatas, capítulo 3, versículo 26, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Você vai ver uma referência em Êxodo, capítulo 3, versículo 6,
Êxodo capítulo 3, versículo 15 e 16, Atos capítulo 3, versículo 13, Atos capítulo 7, versículo 32. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Você vai ver uma referência em Romanos 6, 10 e 11, Gálatas 2, 19. E respondendo, alguns dos escribas disseram: Mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Aqui você vai ver uma referência em Hebreus, capítulo 1, versículo 13, Hebreus 10, 13, Hebreus capítulo 1, versículo 3 e Hebreus capítulo 10, versículo 13. Salmos capítulo 110, versículo 1 em diante, Atos capítulo 2, versículo 34, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Versículo 44, se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras das sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretextos longas orações. Estes receberão maior condenação. Por isso, irmãos, que lá no livro de Salmos, no capítulo 118, no versículo 8, diz a palavra do Senhor assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Versículo 9, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. É o que Jesus está dizendo. Cuidado com os sacerdotes, com os doutores da lei, com essas pessoas que estão falando bonito, mas estão distorcendo a palavra. Você é chamado para ler a Bíblia da primeira página até a última e lutar para andar conforme Deus quer. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.